Beleza. Gente, vamos lá. A gente vai começar hoje a falar de conforto acústico, né? Na última aula, a gente encerrou ali com as dúvidas de conforto lumínico, tá? Então, em relação a conforto acústico, tá? A gente tem relações diferenciadas, né? Do conforto térmico, tá? E conforto lumínico. A percepção, muitas vezes, do som, ela é mascarada por outros sons. A gente tem uma sensibilidade ao som que também vai variar muito da onde a gente mora, porque é onde a gente está acostumado com ruído ou não ruído, tá? Então, essa relação ela está muito vinculada com o psicológico e com o fisiológico, essa relação entre o psicológico e o fisiológico. Porque quando a gente tem ali uma percepção de som um pouco mais aguçada, em geral, a gente mora num lugar mais silencioso. Então, você não tem muito mascaramento de som. Você não se habitua com o ruído. E quando a gente mora, convive num lugar que ele é muito barulhento a maior parte do tempo do dia, a gente acaba acostumando com esse ruído, mas esse ruído ele traz ali, de certa forma, também alguns aspectos psicológicos e fisiológicos, algumas reações no nosso corpo que a gente não percebe como uma relação ali diretamente vinculada ao barulho, ao ruído. Então, muitas vezes irritabilidade, problemas com sono, ou às vezes até ansiedade, e chegando até possibilidades ali, né, em alguns casos ali, poucos casos de depressão também, porque você tem ali uma influência muito grande do ruído nessa relação fisiológica e psicológica do nosso corpo. Tá? O nosso corpo ele vai reagir a esse ruído de maneira que ele vai responder para que a gente tenha, a gente se afaste daquele ruído, tá? Daquele convívio daquele ruído. Bom, e o som, né, de qualquer forma, ele é uma onda, tá? Ele vai ter uma potência dependendo, do local onde ele vai se propagar, porque ele é um fenômeno físico. Diferente da luz, que é uma onda eletromagnética, a onda de som, ela vai ter ali uma relação muito forte com os elementos físicos. Então, com o espaço, né, em si, com a sua propagação, tá? Bom, essas duas frases, elas, vou ler rapidinho, né, mas elas trazem duas reflexões importantes ali a respeito da percepção sonora. Então, do Königsberg, sempre me enrolo, né? Enquanto os olhos podem fechar-se quando há demasiada luz, ou quando o panorama não nos interessa, os ouvidos estão sempre abertos tanto aos ruídos que molestam quanto aos sons agradáveis. Então, o nosso ouvido, ele não descansa. Ele não tem um momento que ele vai encerrar suas funções completamente, que ele vai descansar efetivamente. A gente até quando está dormindo, o ouvido ele continua ouvindo. Não à toa quem tem sono leve tem acordares, né? Então, a gente tem essa relação com o ouvido, né? No sentido de que ele está funcionando sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? Então, a gente precisa ter momentos de pausa, né? Não, no sentido do ruído, porque
senão a gente vai ficar ali alerta o tempo inteiro. Então, não é só a limpeza, por exemplo, quando a gente fala de limpeza do sono, não é só em relação à luz, aos estímulos visuais, mas é aos estímulos auditivos também. A segunda frase, né? A visão isola, enquanto o som incorpora. A visão é direcional, o som é onidirecional. O senso da visão implica uma exterioridade, algo que está fora, né, da gente. Mas a audição cria uma experiência de interioridade. Então, a visão, a gente pode focar em alguma coisa, né? O som, em geral, ele mistura vários, né? Por isso que a gente fala de mascaramento de som. Às vezes a gente foca em um tipo de som, mas você está escutando vários outros que estão incorporados ali dentro daquela cacofonia urbana, dessa loucura que a gente vivencia no dia a dia. Então, a audição ela traz essa experiência interior porque a gente traz o som para dentro para poder escutar, né, para poder entender, né, se fazer entender ou pensar na inteligibilidade daquele som e tentar entender as palavras que estão incorporadas ali aquele som, tá? Bom, em relação à percepção sonora, eu vou passar esse videozinho aqui para vocês, mas deixa eu tirar lá no Teams. Agora vai, porque ele está com som incorporado. Uhum. El programa La Hora Feliz. Trabaje alegremente, muévase al compás de la música. Escuchen para empezar la danza húngara número 5 de Brahms. Son 15 centavos. Deixa eu passar aqui o slide. Então, gente, em relação à percepção sonora, né, a gente tem, em geral, quando a música ela se estabelece, né, a gente não tem um só instrumento, tá? Ela vai ser uma composição de vários instrumentos, que a gente vai ter ali uma composição que ela é única na maneira como ela se constitui como uma junção, né, desses instrumentos, tá? E também com a percepção do som, né? Muitas vezes a gente vai perceber
mais graves ou mais agudos, depende ali, né, da distância, da proximidade que a gente está do som, depende muito também da percepção que a gente tem ali no foco do que a gente está escutando, mas em geral você tem um conjunto de sons, né, que eles estão ali se desenvolvendo, né, ao mesmo tempo, né, essa relação. E muitas vezes incorporada com a voz, que não é o caso El programa dessa La Hora situação Feliz. aqui, tá? Bom, é, a onda de som, né, é uma perturbação física que uma fonte vai causar. Essa perturbação ela vai se propagar, né, de um ponto a outro, tá? De forma retilínea, mas também de forma difusa. A gente não tem muito como ali entender essa propagação do som a olho nu, né, em relação à reflexão que ela vai causar nas paredes e nos materiais que a gente tem no acabamento do espaço, tá? É, a energia em si, ela está muito vinculada com a proximidade. Então, essa energia que ela chega ali num primeiro momento, né, pensando no efeito dominó, numa primeira peça, ela vai se dispersar pelas outras como energia. Então, a gente tem que entender muito esse fator de reflexão, que é o que causa ali, né, a propagação do som efetivamente, mas que também pode causar eco, que é esse atraso da fala e da voz, né? Bom, em relação à transmissão, a gente vai ter três etapas ali, né? A emissão, efetivamente, que pode ser de uma fonte humana, pode ser de uma fonte eletrônica também, né? Pode ser uma caixa de som, né? Algum elemento que ele vai propagar esse som também, né? Ele vai emitir e propagar através ali, né, de um sistema de microfones para captação de som. Então, a propagação também, né, dessa fonte no espaço. Quando a gente tem uma fonte humana, essa voz que ela é emitida, ela é propagada pelo espaço, mas ela tem apenas ali um emissor. Quando a gente tem uma fonte eletrônica, em geral, a gente vai ter mais de um emissor. A gente vai ter várias caixas de som que vão estar propagando né, a partir dessa fonte no espaço. E a recepção pelas pessoas ali que estão escutando aquela emissão naquele espaço específico, tá? Então, cada espaço vai ter um tipo de comportamento de propagação. Então, são situações ali distintas, tá? Bom, em relação ao comprimento de onda e amplitude do som, são duas características do som que a gente tem que estudar e entender, porque vão estar relacionadas ali à frequência do som. Então, o comprimento de onda é o tempo de uma onda, tá? Em, né, comprimento, e a amplitude é como se fosse a altura do som, tá? Então, a gente consegue vislumbrar ali no desenho. Então, amplitude é essa distância máxima de elongação da onda. Quantas ondas ali eu vou ter por segundo vai depender muito dessa elongação, tá? E a velocidade também, tá? Porque a gente vai ter ali uma velocidade maior, tá? Com uma elongação menor, quer dizer que eu tenho mais ondas por segundo, então o meu comprimento é mais curto, e eu vou ter menos ondas por segundo quando o meu comprimento é maior, quando a minha elongação é maior, tá? Mas depende também muito do material onde aquele som está se movimentando, tá? E a fonte sonora é qualquer elemento, tá, que vai fazer ali o ar oscilar
Pode ser um barulho, pode ser um ruído que algum elemento, algum mobiliário ele vai fazer, tá? Contanto que a frequência desse som e a amplitude a gente consiga escutar. Bom, em relação à altura, que está diretamente relacionada ali com a frequência, a gente vai, através da altura, conseguir distinguir os sons que eles são agudos dos graves, tá? E os graves dos agudos. Então, a frequência é o número de vibrações de ondas por segundo que as moléculas vão atingir, e a gente mede em hertz, tá? Um som agudo, ele vai ter um comprimento menor, tá? A gente consegue ver no desenho aqui, tá? A gente vai ter mais ondas por segundo. Um som médio, ele vai estar entre o comprimento do som agudo e o som grave. Então, ele vai ter um comprimento um pouquinho maior do que o som agudo, a altura vai ser ali mais ou menos a mesma, e a gente vai ter um tempo ali, né, um número de frequências ali um pouco menor do que no som agudo. E no som grave, a gente vai ter um comprimento de onda, uma elongação maior, tá? Maior que o som médio e o som agudo, e a gente vai ter um número menor, consequentemente, de vibrações por segundo, porque as ondas elas vão ter um comprimento, uma elongação maior, tá? Isso tudo vai afetar nas relações de intensidade do som, de intensidade auditiva, e a gente tem uma tabelinha aqui relacionada à quantidade de hertz. Então, até 20 hertz, a gente vai ter ali os tons subgraves, tá? Um trovão, um raio. Tá? Entre 20 e 300, a gente vai ter ali as percussões, os graves, os contrabaixos, que são sons ali que são mais graves. Então, eles têm um comprimento de onda, uma elongação maior, tá? Os médios estão entre 300 e 5.200. Então, a nossa voz, um telefone que toca, estão nesses sons médios que eles têm um comprimento um pouco menor do que os sons graves, mas com a mesma altura. E os sons agudos, que eles têm uma frequência maior, tá? Os pratos de bateria, metais, de maneira geral, eles estão entre 5.200 e 20.000 Hz. Então, são sons ali que a gente tem uma quantidade de ondas maior por segundo e, consequentemente, eles têm uma elongação menor, como a gente está vendo aqui na figura. Os ultrassons, a gente já tem uma dificuldade de escutar, porque são sons ali que são detectados em geral mais por animais, que tem uma audição ali mais aguçada. Então, apito, né, aquele apito para cães, né, ele está nessa frequência aí acima de 20.000 Hz. A intensidade do som, né, esse volume acústico, é essa energia que é transferida pela onda sonora, né, por um determinado tempo, tá? Através de um material, de uma superfície que ela está perpendicular à direção de propagação. Então, em geral, né, as paredes que a gente vai ter ali que estão cercando aquele espaço. Então, essa unidade de medida da intensidade do som é em watts por metro quadrado, tá? Então, essa relação está vinculada ali com essa intensidade do som. Agora, a intensidade auditiva, aquilo que a gente escuta, que o nosso ouvido ele consegue captar, está relacionada ali com os sons fortes e fracos, né? Com a gente conseguir ali identificar, é medido em decibéis, que é o que a gente mede em geral
pelo decibelímetro que vocês viram lá, até, pelo menos a maioria que foi fazer a visita, né, no trabalho de conforto térmico, vocês lembram, né, de um aparelhinho que ele capta o som, ele capta em decibéis, porque é justamente o que a gente consegue escutar, tá? Bom, aqui tem uma foto, né, do decibelímetro, ele está aqui até sem aquela almofada, né, que protege ali a captação de som, tá? Bom, esse daqui, inclusive, ele faz, né, o gráfico, enfim, né? Nem todos, na maioria, os mais baratos, eles fazem só realmente a captação de som e a gente tem ali a quantidade de decibéis. E tem o aplicativo também, o Science Journal, que tem ali um decibelímetro também como opção, né, para uso. Em geral, gente, os sons mais fracos, eles vão ter ali uma amplitude menor, tá? Então, a gente vai ter ali um tempo de comprimento ali maior e uma amplitude, uma altura do som menor, tá? E os sons mais fortes, a gente vê na figura ali de baixo, vão ter uma altura maior. Então, eles vão ter uma amplitude maior. Tá? Então, essa diferença também vai distinguir ali essa relação também entre os sons graves e agudos. O timbre, tá? Ele vai permitir a gente distinguir sons distintos. Então, a gente viu ali na música que estava passando ali no trecho do filme do Charlie Chaplin, que a gente tem vários instrumentos ali que fazem parte daquela composição. Então, para a gente distinguir dois sons, que eles têm a mesma altura, a mesma intensidade, só que eles são emitidos ali por fontes distintas, tá? Que podem ser instrumentos diferentes, pode ser a voz humana e outros instrumentos, tá? A gente precisa ali entender, né, diferenciar através do timbre. Bom, em relação ao som, a gente tem uma diferença ali, como eu falei, né? Entre as ondas, que elas são mecânicas no som, então que elas vão se propagar no meio físico, a gente precisa ali desse meio físico para propagação, e também é uma propagação que ela é esférica, ela está ao redor do espaço, tá? E a luz, ela é uma onda eletromagnética, ela não necessariamente ela precisa de um espaço para propagação. O som, ele não vai se propagar no vácuo, tá? E as ondas sonoras, elas necessitam desse meio físico. Então, o meio mais comum é o ar. Então, eu posso ter ali uma propagação também em líquidos e sólidos que estão relacionados ali tanto à vedação do espaço, né, quanto essa relação ali de propagação com os líquidos, mas que é muito mais pontual, né? Bom, a gente já viu aqui, né? Eu já falei, o comprimento de onda, ele vai estar relacionado com período está relacionado a tempo, então quantas ondas eu vou conseguir executar, né? Um ciclo completo de ondas em relação à elongação dessa onda por unidade de tempo, então esse tempo que a gente utiliza é o segundo. A frequência está relacionada ao número de vezes que esse ciclo de período ele se repete em um determinado período de tempo. Então, a gente pode medir isso em CPS, que são ciclos por segundo, ou em Hertz, tá? A amplitude é essa altura da onda, então, o deslocamento máximo que essa molécula de som ela vai fazer em relação à posição de equilíbrio, tá? A frequência baixa, ela tem um período de elongação maior, então, consequentemente, ali a gente vai ter menos ondas por segundo e uma amplitude também, uma altura, né, do som que ela é maior.
A frequência alta, ela vai ter ali a mesma amplitude da frequência baixa em geral, tá? No primeiro momento, mas com um período bem menor, tá? Então, a gente vai ter mais ondas ali, um comprimento de onda de elongação menor, e a gente vai ter mais ondas por segundo, e a gente pode ter também uma amplitude menor, tá? Ultra frequência baixa, que é a última que está ali embaixo, com uma quantidade de ciclos maior, tá? Um período menor, uma elongação menor e também uma amplitude menor, que é o último caso, tá? Então, quanto maior o número de ciclos, mais alta é a frequência, e as frequências que elas são mais altas, tá? Elas vão ter ali características de sons agudos, entre 1.400 e 16.000 Hz, tá? E as baixas são sons graves, em geral, que a gente tem entre 20 e 360 Hz. O Hertz, ele vai traduzir, né, o CPS, né, ciclo por segundo, que a gente, quanto mais alto, a gente tem maior quantidade de ciclos ali por segundo. Então, a gente tem uma elongação ali menor, tá? Quanto mais alta a frequência. E quanto mais baixa a frequência, o meu comprimento de onda é maior e o meu número, né, de ciclos, ele é menor. Tá? Aqui a gente consegue ver, né, visualizar as ondas sobrepostas, tá? Essa onda verdinha aqui. Caramba, o mouse, opção de ponteiro. Essa onda verdinha aqui, ela tem um comprimento maior, tá? Ela tem uma elongação maior, então são sons graves, que estão ali na faixa de 125 Hz. As vermelhas, elas são ondas, né, médias, então elas têm uma elongação menor e eu tenho mais ondas por segundo. Então, aqui eu tenho sons médios, tá? Eu vou ter ali as linhas vermelhas, que elas têm, nesse caso, 500 Hz. E na faixa de 2.000 Hz, eu tenho sons agudos, que estão aqui na linha laranja. Então, a gente vê aqui que elas têm ali um comprimento de onda bem menor, menor até que os médios, tá? Com a mesma altura do som, tá? Mesmo aqui a altura. E a gente vai ter uma quantidade bem maior de ondas por segundo. Então, por isso que são sons mais agudos e eles têm uma frequência maior, tá? Bom, vou fazer um teste de audição aqui com vocês, tá? Vocês vão me dizendo aí no chat o que que vocês escutam, o que que vocês conseguem escutar, a partir de que ponto vocês conseguem escutar, tá? Agora me digam aí, a partir de quando vocês começaram a escutar? Tá com ouvido bom, Pedro. Então, vocês estão com ouvido bom. Então, é desconfortável a partir do amarelo, porque a gente vai ter ali uma frequência. Na verdade, ali, né? Porque a gente começa a escutar, né? Então ele vai fazendo um movimento ascendente depois
né, ele vai mantendo ali a frequência, e o nosso ouvido ele se acostuma a Desirê. Então, assim, a gente se incomoda e depois a gente entra numa lógica ali, né, de se acostumar com a frequência daquele som, né? Então, eu também ouço ali mais ou menos a partir dos 15.000 Hz, né? Que tá ali na faixa ali do UOL. A gente, na verdade, o nosso ouvido, ele escuta a partir dos 20.000, né? Então, a gente, teoricamente, né, teria ali uma sensibilidade a partir, mas depende muito da sua audição, tá? Se ela tá, né, um pouco ou mais, né, já prejudicada, né, enfim, mas, né, natural ali que a gente escute depois ali do UOL, tá? Senão, a gente já tem ali que procurar um oftalmo para entender se tem algum problema, tá? Mas essa frequência sonora está muito relacionada com a nossa capacidade de auditiva, tá? Então, a nossa capacidade auditiva, ela... Ué, passou aqui. Eu acho que eu passei aqui. Está muito relacionada com a frequência sonora que a gente consegue escutar. Então, um ser humano, ele consegue escutar sons, né, de maneira geral, de 20 a 20.000 Hz. E sons que a gente produz, né, entre 85 e 1.100. Tá? Então, a nossa frequência de inteligibilidade daquilo que a gente fala, ela é bem menor, tá? Então, por isso que a gente, em geral, também não, né, não fala gritando, porque senão você não consegue também se entender. Bom, os golfinhos, eles vão ter ali uma inteligibilidade dos sons entre 150 e 150.000 Hz, é muito maior do que a nossa capacidade de compreensão de frequência, e os sons produzidos entre 7.000 e 120.000. Os cães, eles vão ter ali uma capacidade de escutar os sons, né, de maneira geral, entre 15 e 50.000, e os sons produzidos entre 452 e 1.080 Hz. Os gatos, eles vão ter essa capacidade entre 60 e 60 Hz e 65.000 Hz para sons audíveis, mais para sons produzidos entre 760 e 1.520 Hz. E os morcegos, eles vão entre 1.000 e 120.000 Hz, os sons audíveis, né, do espaço, e os sons produzidos entre 10.000 e 120.000 Hz. Então, em geral, os animais eles têm uma capacidade audível bem maior do que a nossa. Bom, em relação à velocidade de propagação do som, tá? Ela vai variar de acordo com a temperatura, com a densidade, com a homogeneidade do meio de propagação. Então, quanto mais denso esse meio de propagação, mais rápido vai ser o deslocamento das ondas, tá? Então, a gente está vendo uma figura aqui que eu tenho ali, né, uma menor propagação de uma menor velocidade de propagação no meio gasoso, e aí a gente tem ali, né, o meio líquido que está no meio termo, e no meio sólido eu tenho uma maior velocidade de propagação. Não à toa, essas ondas elas causam o que a gente chama de ruído estrutural. Então, eu tenho uma maior velocidade de propagação em geral em meios sólidos e mais densos. Eu vou ter um deslocamento mais rápido. Então, em relação à velocidade do som, tá? A gente está vendo aqui, né? Concreto, aço, vidro, vão ter ali uma velocidade maior de propagação, porque são materiais ali em geral, né? Que você vai ter mais sólidos, né? Que tem uma densidade maior, e eles vão propagar as ondas ali, vão causar, em geral, ruído estrutural. Tá? Bom, a acústica ela vai envolver 3 elementos principais para que a gente determine um projeto. A fonte sonora,
que pode advir ali, né, da natureza, de uma fonte mecânica ou de uma fonte humana. O meio de propagação, né, que é o espaço em si, né, pode ser a cidade, os ruídos urbanos, tá? Mas também ali dentro do edifício, dependendo da função que esse edifício ele vai trazer, e também esse edifício para o externo, para a cidade, dependendo se ele não tiver um isolamento adequado. E o receptor é o ser humano. Então, a gente vai estar ali relacionando sempre esse meio de propagação com o receptor, tá? Bom, a pressão sonora, ela vai ser a diferença entre a pressão do ar, tá? Num determinado momento do dia, e a pressão atmosférica. Então, a gente mede como newton por metro quadrado ou como Pascal, tá? Então, a pressão sonora é essa relação da pressão do ar com a pressão atmosférica que vai interferir ali na propagação do som. A potência sonora é a energia que uma fonte ela vai liberar por unidade de tempo. Então, a gente mede com watts, tá? Watts, de maneira geral. Intensidade sonora, a quantidade de energia sonora por unidade de área, perpendicular à direção da onda, né? Quanto que essa onda, a partir da fonte sonora, ela vai ser emitida, né? Com a quantidade de energia, e a gente mede por watts por metro quadrado, tá? Bom, em relação à escala decibel, a gente vai ter ali uma relação que é uma progressão logarítmica, tá, gente? Ela não é uma progressão de soma, tá? Então, esses sons eles vão se sobrepondo e a gente vai tendo uma progressão logarítmica em relação à propagação do som, tá? Então, aqui no lado esquerdo, a gente tem a pressão do som, tá? Em relação ali à quantidade, né, no caso ali, de Pascal, e no lado direito, né, a gente tem ali a pressão, os níveis de pressão em relação à quantidade de decibéis, tá? Pela NR15, acima de 85 decibéis, a gente já entra no nível de insalubridade. Então, qualquer trabalho que esteja acima de 85 decibéis, a gente está ali no nível de insalubridade, tá? Então, esse nível de insalubridade está relacionado ali com os níveis de pressão do som. Primeiro, lá embaixo, tá? A gente tem uma floresta aqui, né? A gente tem uma floresta, tem um quarto. Esse som, em geral, em ambientes mais calmos, ele tá ali até ali uns 15, 17 decibéis, tá? E 100 ali, 150 Pascal, tá? E aí, subindo aqui, né, essa escala, a gente vai ter ali uma sala com televisão, tá? Uma sala de TV. Então, dependendo da altura desse som dessa televisão, se existe conversa junto, ela vai estar numa faixa aí de 40 decibéis, tá? Com uma pressão que vai estar em torno de 1.200 Pascal. E que a gente compara ali também com uma biblioteca de acesso público, tá? A gente vai ter também mais ou menos esse fator, tá? 40 decibéis, até por conta também dos ruídos externos, né? Então, da contribuição, a gente está nessa faixa e na faixa de mais ou menos 1.000, 1.500 de pressão do som. Quando a gente passa ali para um escritório, que é o próximo aqui em cima, a gente está quase ali na faixa dos 70 decibéis e está na faixa ali dos 10, 15 mil Pascal, tá? Essa medição ela está comparada também ali com uma área de conversação, né? Um curso
né, de idiomas, por exemplo, ou uma área que as pessoas estão conversando, né, pode ser um restaurante, né, de certa forma, a gente vai ter ali uma faixa de 65, 67 decibéis com uma projeção ali de 10, 15 mil Pascal. Subindo aqui, a gente vai chegar nos 85, 87 decibéis, tá? Para uma área de trabalho que eu tenho muito barulho, então eu tenho que usar EPI, tá? Claro que mesmo com a EPI acima de 85 decibéis, a gente vai ter ali um tempo de exposição que seria adequado, tá? Para essa função. Então, a gente está chegando ali nos 100 mil, tá? 100 mil, 200 mil de pressão do som de Pascal, e a gente tem ali uma área tanto de trabalho com que já é barulhenta, né? E o tráfego numa cidade urbana, então bem urbanizada. E subindo aqui, a gente vai ter aqui, né? O trabalho ali com a brasileira vai chegar ali nos 100 decibéis. E numa pressão sonora que está ali mais ou menos num 1 milhão, né, de Pascal. Tá? Então, já é uma pressão de som bem alta, né? Com um decibel também bem alto, que a gente está ali acima dos 100 decibéis, que a gente precisa usar os EPIs e ter uma exposição de tempo menor, que a gente vai ver ali na próxima tabela, tá? Então, acima disso, né, os fogos de artifício, que estão ali na faixa entre 120 e 130 decibéis, e estão ali, né, com mais de 10 milhões ali de Pascal, tá? Para ali a pressão sonora, tá? Então, essa progressão, a gente vai ver aqui, mas cadê? Eu tinha... Antes eu queria passar da exposição pela NR15. Não. Essa tabela, se só sumiu. Mas, enfim, tá? Na NR15, a gente tem lá o tempo de exposição. Esse tempo ele vai diminuindo quanto mais eu vou aumentando a escala de decibéis, tá? Até chegar a 15 minutos que eu posso ficar exposto a esse som, mesmo, tá? Esse nível de som, mesmo com EPI, tá? Bom, a escala de decibéis, né? Ela é uma progressão logarítmica, como eu já falei. Então, né, em relação à voz humana, num tom normal, uma pessoa ela vai emitir ali em torno de 70 decibéis. Duas pessoas, eu vou tendo um aumento ali de 3 decibéis. Então, duas pessoas, eu vou ter ali 73 decibéis. Três pessoas, eu vou ter um aumento de 5 decibéis. Então, 75 decibéis. 10 pessoas, eu vou ter um aumento de 10 decibéis. Então, eu vou chegar ali a 80 decibéis. Então, essa progressão, né, ela vai subindo ali de maneira logarítmica, a gente não vai somando essas contribuições, tá? Levemente elevada, 75 decibéis para uma pessoa, 78 decibéis para duas, 80 decibéis para três e 85 decibéis para 10 pessoas. E elevada, quando a gente tem ali uma pessoa, né, que ela está muito irritada, ela está falando muito alto, então eu vou ter 80 decibéis para uma pessoa, 83 para duas pessoas, 85 para três pessoas e 90 decibéis para 10 pessoas, tá? E a gente vai ter também dois efeitos, tá? Da fonte pontual, de uma fonte pontual e de uma fonte linear. E essa progressão, ela vai estar relacionada ali com o ponto de partida da emissão do som. Então, até uma propagação, um espaço de propagação que ela não perca decibéis, a gente vai ter uma distância, tá? Dessa fonte. Então, nessa distância, eu não perco a quantidade de decibéis que está sendo emitida. Então, a partir de 2 vezes essa relação de distância aqui, que eu não perco nenhum decibéis,
eu vou ter uma perda de 6 decibéis. Então, a partir de 4 vezes essa distância inicial que eu não tenho perda, eu vou ter uma perda de 12 decibéis. Isso numa fonte pontual, tá? Agora, numa fonte linear, como a gente está vendo aqui, né, para vias arteriais, vias expressas, eu vou ter essa primeira distância, onde eu não perco, tá? E aí depois eu vou ter 2 vezes essa distância que a gente vai tratar ali, né, na fonte linear, tá? Então, eu vou perder 3 decibéis, e a partir disso, quando a gente tiver 4 vezes a distância inicial, eu vou perder 6 decibéis, tá? Então, nessa relação entre fonte linear e fonte pontual, eu vou perder muito mais na fonte pontual, tá? Bom, quando o som ele vai se propagar pelo ar, né, a velocidade ela tem influência ali também pela umidade relativa, pela temperatura do ar. Então, a absorção sonora ela vai variar também em função da frequência e do grau, né, da umidade relativa naquele momento. Então, quanto mais alta a frequência, mais agudo o som, tá? Maior vai ser a absorção acústica pelo ar, tá? Então, o próprio ar, ele vai fazer essa absorção. Então, por isso que quando a gente vai se aproximando de um baile funk, né, uma festa, um local que tenha muito ruído, a gente ouve primeiro os sons graves, tá? Porque eles vão ter mais energia, porque eles têm uma frequência menor, então eles vão se propagar a longa distância, tá? Então, quando a gente vê a elongação da onda, né, que ela é maior dos sons graves, tá? Isso vai ter um efeito de maior comprimento, de maior distância, tá? Então, à medida que eu vou me aproximando. Deixa eu beber. À medida que eu vou me aproximando dessa fonte sonora, é que eu vou começar a escutar os sons médios e os sons agudos, tá? Que os agudos eles vão ter uma frequência muito menor, né? Ali, muito menor, não, desculpa, muito maior de ondas, tá? Então, a gente vai ter ali, né, a compreensão dos agudos só quando a gente consegue chegar mais perto desse som, porque ele, por conta dele ter uma frequência maior, ele se dispersa ali, né, mais rápido ali no espaço. Então, né, de certa forma, os sons graves, eles vão ter mais energia, eles vão ter né, se transmitir com mais facilidade, né, através dos materiais. Então, a gente também vai ter, né, uma penetração desses sons, desses ruídos externos, muito mais dos graves do que dos agudos, tá? E dependendo do material, ele pode ser um isolante térmico, um isolante acústico, que ele funcione melhor, né, para agudos do que para graves, tá? Em geral, é o que a gente tem. Então, a gente tem que procurar também materiais que eles façam esse isolamento em relação a sons graves também, tá? Bom, em relação ao NPS, tá? Que a gente vai ter ali em relação à progressão logarítmica da escala de decibéis, a gente vai perdendo ali, né, uma quantidade de decibéis à medida que a gente dobra a distância da fonte, tá? Aqui a gente tem um exemplo, tá? Do nível de pressão sonora, que é o NPS, tá? Que ele vai diminuindo a 6 decibéis, né, a cada vez que dobra a distância. Então, aqui a gente tem uma fonte linear, a gente já sabe, né? Então, se a gente tiver um problema aqui, uma fonte linear, não, desculpa, uma fonte pontual, tá? Que a cada vez que dobra a distância aqui, eu vou perder 6 decibéis, tá? Então, eu tenho uma fonte pontual. Então, há uma distância, né, que eu tenho da fonte, né? Eu vou ter o NPS ali
vinculado ao P1, tá? Dobrando essa distância, a gente vai ter o L2, né? Então, é o caso do que a gente tem nessa figura aqui anterior, né? Eu vou ter o P1 aqui, que é o nível de pressão até o L1, que ele se mantém, depois a gente vai perder esses 6 decibéis, né? Quando eu tenho o dobro dessa distância, que eu vou ter ali o P2, tá? Então, esse nível, né, na escala de decibel, a gente vai representar ali uma diminuição a cada metade, né, de 3 decibéis, tá? Que é um quarto dessa pressão sonora ali, que representaria os 6 decibéis, né, inicialmente ali medidos, né? Então, um ambiente que eu tenho 10 aparelhos de rádio juntos, que eles vão emitir 80 decibéis, tá? Se eu duplicar essa fonte, se eu colocar 20 rádios, tá? Eu vou ter ali um aumento de 3 decibéis no nível de ruído, tá? Então, eu vou passar para 83 decibéis, tá? Porque eu estou aumentando o dobro, tá? E eu tenho uma soma ali de nível de ruído que é de 3 decibéis, que ela vai contribuir, né, em relação ali a essa fonte que ela é ali pontual, tá? Então, eu tenho 20 rádios ali ligados ao mesmo tempo, que de início 10 vão emitir 80 decibéis, e quando eu duplicar essa fonte, eu vou ter uma soma ali por ser, né, uma fonte pontual, eu vou ter uma contribuição de 3 decibéis, então vai dar 83 decibéis. Aqui no quadro embaixo, a gente vai ter ali os níveis de ruído a partir do momento que eles começam a incomodar e causar fadiga, tá? Então, 0 decibéis, 0 a 35 decibéis, são recomendáveis ali para um quarto, para uma área de descanso, tá? Porque a gente precisa de silêncio, de um ambiente ali o mais possível sem ruídos, tá? Acima de 50 decibéis, a gente já começa a ter um incômodo, tá? E principalmente isso começa a causar alterações, principalmente psicológicas ali no nosso comportamento, né? Irritabilidade, né? Principalmente. Acima de 80 decibéis, a gente vai entrar já em estado de fadiga. Esse som, ele começa a fadigar o nosso ouvido, a gente começa a se irritar muito, tá? E aí você começa ali, se for uma área de trabalho ou, né, uma área residencial, a gente vai ter a mesma reação, né? Em geral, você vai começar a ficar muito irritado, aquele som ele vai te causar uma série de problemas ali no dia a dia, e que, principalmente se for um ambiente que a gente convive a maior parte do dia, a gente não vai perceber logo de cara que essa irritabilidade está relacionada com esse ambiente da casa ou do trabalho. Acima de 100 decibéis, começa a ficar, né, ser perigoso para a nossa saúde, porque acima de 120 a gente já começa a ter lesões ali, né, na audição em relação ali à exposição por um tempo muito grande, né, desse som, tá? Bom, essa progressão logarítmica aqui a gente também tem um outro exemplo, tá? A gente vai ter aqui o delta L, né, em decibéis, a progressão, tá? E aqui o L, né, no que seria ali a fonte, né, mais a quantidade de decibéis que vão ser acrescentadas ali de acordo com o nível de pressão sonora, tá? Então, supondo-se que temos uma fonte de 55 decibéis, uma fonte que está emitindo 55 decibéis, né? Qual seria o nível no ambiente se uma outra fonte que emite 52 decibéis, ela fosse adicionada, tá? Então, eu tenho uma fonte inicial que já emite 55 decibéis e eu vou adicionar mais uma fonte de 52 decibéis, tá? A diferença entre dois níveis tá no ΔL, que está aqui embaixo, tá no gráfico, que é de 3 decibéis, tá? Então, a gente vai encontrar esse valor, né, de 3 decibéis
no eixo das coordenadas aqui da figura do gráfico, tá? Subindo até encontrar a curva e traçando uma linha horizontal ao eixo das abscissas, tá? Que é o valor de 1,7. Então, é o seguinte, gente, a gente vai diminuir 55 por 52, dá 3 decibéis, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, na tabela aqui do ΔL, tá? E vou marcar aqui 3 decibéis e vou subir com uma linha na perpendicular. Quando essa linha encontrar, tá, a progressão aqui, né, da pressão sonora, eu vou marcar aqui uma linha na horizontal para encontrar lá na linha do decibéis mais, tá? O que eu tenho que acrescentar, somar ali de decibéis, tá? Então, aqui vocês estão vendo que tem 1,5, mais ou menos 1,7 decibéis, que ele está chegando, tá? Então, a gente vai somar 55 decibéis, que é o nível mais alto, com 1,7, o que vai dar 56,7 decibéis, tá? Então, esse daqui é o nível sonoro quando eu adiciono essa fonte de 52 decibéis, tá? Então, eu preciso achar a diferença entre essas fontes primeiro, 55, né, menos 52 dá 3 decibéis. Eu marco aqui no ΔL, nessa escala gráfica, tá? Eu marco aqui os 3 decibéis, eu subo na perpendicular até encontrar esse eixo, tá? Da curva. E aí, quando eu encontro, eu vou fazer uma linha horizontal na direção do eixo da vertical, tá? Que é o L mais decibéis. E eu vou encontrar o valor aqui, que eu vou somar ao nível maior de pressão sonora entre as duas fontes, certo? Então, vai dar 56,7 decibéis, tá? Aqui tem outro exercício também, tá? Que ele vai... Então, supondo-se que o nível de ruído ambiental, né, do ambiente, ele esteja em 60 decibéis, tá? Então, essas emissões a partir da fonte, de uma fonte em si, né, um ruído de fundo. Então, qual seria o nível de contribuição no ambiente dessa fonte S, né? Então, desligando a fonte S e medindo novamente o nível de pressão sonora, a gente vai ter ali 53 decibéis. Então, quando essa fonte está desligada de 60 decibéis, a gente vai ter 53. Então, a diferença entre os dois níveis é de 7 decibéis, né? Então, se eu pegar 60 e diminuir por 53, eu vou ter 7. Então, 7 decibéis aqui no eixo da coordenada, tá? Ele tá aqui, ó. A gente marca ele, marca uma linha na vertical, até chegar ali a curva, tá? Então, eu vou ter 7 decibéis. Esses 7 decibéis, eu marcando uma linha na horizontal, até chegar no nível aqui LDB, eu vou ter 1 decibéis, tá? Então, esse 1 decibéis eu vou somar ao meu nível de pressão sonora maior, que é os 60 decibéis, e eu vou somar, eu vou diminuir, desculpa, o nível aqui, né? 60 menos 1, e eu vou ter ali 59 decibéis, tá? Então, o nível de contribuição dessa fonte, né, S, tá? É de 59 decibéis, tá? O ruído, né, que vai ser somado ali, né, ao nível de pressão sonora, ele é 1 decibel, tá? Bom, algumas questões, né? A gente tem, né? Quando a gente tem um baixo nível de pressão sonora, o nível de um som grave, ele tem que ser muito mais elevado que um som médio para que a gente tenha a mesma sensação sonora, tá? Então, são ajustes de som que a gente faz, né? Para apresentações musicais, né? Ou para teatro, né? Um teatro musical, algum tipo de emissão de som que a gente vai ter ali um nível de pressão baixa, sonora, mas eu preciso ali que aquele som grave ele tenha né, ele seja muito mais elevado ali que o som médio.
tá? Para que eu tenha ali uma sensação sonora de conseguir entender ali os dois níveis, tá? À medida que os níveis eles vão aumentando, né, de pressão sonora, a gente vai ter ali um entendimento, né, mais homogêneo entre as frequências que elas estão ali naquele campo audível, que são entre 20 e 20 mil Kelvin. É essa experiência que vocês tiveram agora, né? Que a partir ali dos 14 mil Hertz, a gente se incomoda no primeiro momento e depois o nosso ouvido ele se acomoda, tá? A esse ruído. Para a inteligibilidade das palavras, né, as consoantes que a gente fala, elas vão ter uma contribuição muito alta, tá? Porém, elas têm uma durabilidade menor de som, elas vão ter ali aproximadamente, né, 20 metros por segundo, e essas consoantes elas têm frequência mais baixa, tá? As vogais, elas vão contribuir menos para a inteligibilidade. Elas vão ter uma duração maior, tá? Então, aproximadamente aí 90 metros por segundo. E a gente tem altas frequências para as vogais, tá? Claro que também, né, a gente tem que trabalhar, gente, a questão das reflexões sonoras. Então, dependendo do ambiente, a gente vai melhorar essa inteligibilidade pelo controle de reflexão sonora. Então, tem ambientes que eles são muito compridos que a gente tem que fazer ali uma área, trabalhar com áreas de absorção, que a gente vai excluir a reflexão justamente por conta dessa relação desse som, né? Ele voltar como eco, tá? Ele pelo atraso, ou, por exemplo, numa sala de aula, uma turma que ela está fazendo muito barulho, muito ruído. Então, esse som ele volta e aí o professor ele não consegue ter ali uma inteligibilidade da sua voz, porque o ruído dos alunos ele mascara, ou o eco que retorna vai causar esse atraso e essa dificuldade de compreensão das palavras, tá? Bom, em relação à propagação do som também, a gente vai ter ali alguns comportamentos, tá? Esses comportamentos estão relacionados ali aos materiais aplicados em piso, parede, teto, esquadria também, tá? E no ambiente da cidade, tá? Com muros, edifícios, o tipo de pavimentação da rua, tá? Porque são áreas onde vai ocorrer ali uma chegada do som e esse som ele vai ter um comportamento com esses diversos materiais. E aí a gente vai ter essas situações aqui que estão colocadas nesse gráfico, tá? Então, a primeira delas é o som transmitido. Então, a gente está vendo aqui a fonte e parte desse som é transmitido para dentro do ambiente, através da parede ou de qualquer outro elemento construtivo, tá? Então, ela vai perpassar. Então, se o material ele for muito isolante, o que vai acontecer? A gente vai ter uma outra relação predominante. Ele vai refletir, ele vai voltar para o meio de incidência. Então, eu vou ter uma fonte aqui que esse som ele vai chegar no material e vai ser refletido. Então, a maior parte dele vai ser refletida de volta para o ambiente. Isso, num ambiente fechado, pode causar eco, essas reflexões várias, diversas ali no mesmo ambiente. Tá? E a gente pode ter também um material que ele é mais absorvente. Em geral, esse material absorvente, ele é uma lã de vidro, uma lã de rocha, um isopor. E isso vai acontecer por conta do material ele ser mais leve, menos denso, mais poroso, com uma quantidade maior de ar. Então, nesse material, o som ele chega, ele perpassa o material e ele vai perdendo energia dentro desse material. Por quê?
o material absorvente, ele vai fazendo com que as ondas de som, elas percam velocidade. Então, a gente vai diminuindo as reflexões, porque esse som, quando chega no material absorvente, ele vai, né, obviamente, né, absorver essas ondas de som e vai fazer com que ela diminua a velocidade até que ela se dissipe no próprio material, tá? E uma outra parte dessas ondas de som, ela pode ser difratada, ela pode perpassar ali um material, tá? Que seja isolante ou absorvente, ela pode perpassar através de portas, janelas ou alguma fresta, ela pode fazer esse movimento de difração, que é o que a gente está vendo aqui, ó, né? Em cima. Então, ele difrata a partir do momento que ele chega numa fresta e perpassa essa fresta para poder ali passar para o outro lado, tá? Bom, em relação ao meio de propagação, a gente vai ter duas situações, tá? Quando a gente tem um campo livre, tá? Quando eu não tenho nenhum obstáculo entre a fonte e o receptor, tá? Então, eu tenho um espaço aberto, ali a gente tem um ônibusinho passando, né? Em geral, em estrada, a gente tem esse tipo de propagação, tá? Então, eu tenho ali só ali os carros passando, e são essas fontes ali de ruído, tá? Agora, num campo reverberante, a gente vai ter uma fonte e um receptor, que a gente vai ter ali essa fonte, essa passagem direta do som, mas também as reflexões que vão ocorrer através dos materiais das paredes e do teto. Então, eu tenho várias reflexões que vão acontecer que também vão chegar no receptor. Então, eu preciso cuidar dessas reflexões para que eu tenha uma melhor eficiência desse som que vai da fonte para o receptor. Então, eu posso ter reflexões, claro, no ambiente, eu não preciso ter um ambiente que ele é completamente isolado. Numa sala de aula, por exemplo, eu preciso dessas reflexões para o som chegar em alguns alunos que eles estão mais para o fundo da sala, mas eu não posso ter eco, eu não posso ter ali uma relação ali de emissão de som para uma volta, um retorno, né, muito grande, porque a gente pode ter essa sobreposição de som, principalmente ali nas áreas mais centrais, quando eu tenho ambientes ali que eles são bem longos, bem compridos, tá? Então, eu não tem que tomar cuidado com essas reflexões para que a gente concentre ali essas reflexões onde elas são necessárias, tá? E não que ela consiga ali efetuar eco, tá? Efetivamente. Bom, gente, dúvidas, questões até esse momento da aula, até esse parâmetro de assunto? Fábio, eu ainda não consegui. Eu vou ver se hoje, no final do dia ou amanhã de manhã, eu consigo dar uma olhada e dar um feedback para vocês, tá bom? Dúvidas em relação ao conteúdo de hoje, gente? Porque eu vou Não, professora. abrir aqui o plano de aula, tá? Para a gente não atrasar, gente, as atividades, hoje eu já vou passar aqui, porque como a gente atrasou por conta da, da questão da aula do método Lumens, né? Então, eu vou já passar a atividade para vocês, né? Que a gente já teria aqui uma atividade, teoricamente, na aula passada, mas a gente não entrou efetivamente no assunto de acústica, né? Eu vou até rever aqui essa tabela aqui, depois eu vou colocar atualizada lá no plano de aulas, tá? Então, o que vocês vão fazer ali como atividade ali para apoiar esse desenvolvimento do material ali para as atividades de conforto acústico? Então, a atividade 6, né?
o que que vocês vão fazer? Em relação ao entorno imediato, tá? O entorno ao redor ali de mais ou menos 1 quilômetro, tá? Do estudo que vocês estão fazendo, né? Pode ser o mesmo local que vocês fizeram ali a parte de iluminação, tá? A ideia é que seja, tá? Vocês vão elaborar um mapa de usos junto com a hierarquia viária, os dois no mesmo mapa, tá? Então, vocês vão sobrepor ali o mapa de usos e os usos, tá? E hierarquia viária. E, gente, não é para fazer necessariamente camada. Eu queria que vocês vislumbrassem o entorno onde tem escola, onde tem mercado, onde tem um centro, né, comercial mais pujante, porque a gente precisa identificar onde tem usos de maior ruído. E esses, em geral, são os que eu falei para vocês agora, tá? Então, onde tem, né, áreas de bar, restaurante, né, ou de usos ali que tem maior ruído. Então, eu quero que vocês pontuem mesmo por edificação ali os usos, tá? Se é residencial, ou é residencial comercial, se é residencial unifamiliar ou multifamiliar, tá? Nesse raio de 1 quilômetro. Vocês podem fazer o passeiozinho pelo Google Maps. E a hierarquia viária, né? Vias arteriais, vias coletoras, vias locais, vias expressas, marcado também, né, nesse mapa, porque isso vai auxiliar com que a gente monte o mapa de calor de ruídos, tá bom? Então, nesse primeiro momento, vocês vão sobrepor num mesmo mapa o mapa de usos e o mapa de hierarquia viária, tá certo? Entendido? Ou dúvidas? Então, beleza, gente, tá? Aí a gente vai desenvolvendo esse mapa para as próximas atividades, como eu falei, né? Vai precisar para a gente fazer essa análise e fazer ali é, a identificação, né? A gente começa com esses dados, claro que a gente faz medições em loco, mas a gente não vai conseguir fazer medições em loco nesse caso, né, dessa avaliação. Então, a gente vai juntar só os dados ali de mapa de uso e hierarquia viária para poder começar a fazer o mapa de calor, né, de ruído, tá bom? Então, essa é a atividade dessa aula. E se não tiver dúvidas, vocês estão liberados. Bom final de semana para todo mundo, tá? E aí eu vou alterar aqui e vou colocar lá no grupo, tá? Mas a gente tem mais uma aula de dúvidas, e aí eu junto com a entrega do trabalho, acho que fica tudo certo, tá bom? É isso, gente. Tchauzinho. Até mais. Deixa eu parar de gravar aqui.